Por que é tão difícil perdoar o outro? Essa é uma das perguntas centrais da segunda temporada de Os Outros, série original do Globoplay. Para quem não me conhece, eu sou André Alves. Eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Vou deixar aquele aviso, tem spoiler pela frente. Os Outros é uma série criada pelo Lucas Paraíso e dirigida pela Luísa Lima, que faz a gente confrontar a vida em condomínio. Esse modo de vida ou sintoma tão característico do nosso país. Nessa temporada, a gente está no luxuoso Star Dream, onde fachadas bastante suntuosas vão esconder muita vergonha, culpa, competição, inveja, destruição, mas também tem um pouco de compaixão. Logo nas primeiras cenas, a Raquel, que é a personagem vivida pela Letícia Colin, nos dá uma das melhores frases sínteses dos Outros. Os vizinhos têm muito a aprender sobre o perdão. Olha que interessante como ela fala os vizinhos. E aqui a gente tem um dos mecanismos psíquicos mais básicos da nossa mente, que é a projeção. Basicamente, a gente com muita frequência aponta no outro as nossas angústias e as nossas fantasias. A projeção é esse mecanismo que nos ajuda a se defender de elementos que são muito intoleráveis para a gente conter na mente, ou pelo menos na consciência. O que é muito doloroso, muito ameaçador, muito indigesto. Aí a gente coloca no outro. Aí a gente projeta. Quando a Raquel está falando sobre os vizinhos, ela também está falando sobre ela. Ela está contando pra gente de uma relação difícil com o perdão e com a vingança, que vão assombrando ela, inclusive, cada vez mais. Por um lado, ela abre a história querendo expulsar do condomínio vizinhos que parecem não ter muito pertencimento nessa comunidade entre muros, que é um caso clássico de exteriorização do mal, algo que é muito típico no Brasil. Então, quando ela diz que os vizinhos têm muito a aprender, ela também está dizendo, na minha visão, que ela não os perdoa por terem adentrado o mundo dela. Da mesma forma que, indo para um próximo nível, parece que ela está dizendo eles vão ter que nos perdoar pela expulsão que a gente está prestes a desempenhar. Por outro lado, ao longo da temporada, ela também vai cometendo uma série de atos e de traições que vão machucar muito as pessoas que vivem ao redor dela. Como se, voltando para a nossa frase síntese, ela ainda estivesse dizendo eu tenho muito a aprender sobre pedir perdão. É interessante que ao longo dos episódios são muitas as cenas em que ela se mete na vida dos outros, faz coisas muito moralmente questionáveis e ela diz de fundo, me perdoa meu Deus, me perdoa. A questão é que nesse caldeirão de afetos que é o Star Dream, todo mundo vai ter que se haver com o perdão. E claro, com a vingança. Perdoar é difícil porque tem uma relação direta com a perda. Até porque o perdão é algo que a gente tem que dar para o outro. E perdoar também significa perder o lugar de vítima, o lugar de pessoa que foi lesada, que foi magoada. De novo, abrir mão. A Cibele é uma personagem vivida pela Adriana Esteves que vai nos mostrar com muita nitidez como isso é difícil, ainda mais depois de toda a dor que ela viveu. Perdão é promessa de esquecimento, algo que é negado na vingança. Porque vingança é dar o troco sem necessariamente esquecer. Não é justiça, é dar o troco. A questão é que é difícil fazer reparação quando esse alguém que nos machucou não está disposto a demonstrar algum tipo de remorso e inclusive responsabilidade pelas suas ações. Só que o perdão também demanda que a gente se responsabilize pelos nossos afetos, que a gente tome consciência do amor e do ódio que estão geralmente bastante envolvidos nesse tipo de situação. Não tem reparação possível se a gente não conseguir passar por um processo de conscientização. Para Raquel, por exemplo, perdoar e ser perdoada vai ter que passar necessariamente por abrir mão desse lugar de mulher ideal, de guardiã da moral, abrir mão desse lugar de santa. Daí, conectando com o que a gente falou lá no começo, o perdão passa necessariamente pela alteridade. Não dá para perdoar e ser perdoado se a gente não conseguir escutar o outro e se escutar. Fazer as pazes com a agressividade que existe no outro e com a agressividade que existe em nós. O perdão passa impreterivelmente por a gente conseguir tolerar minimamente a estranheza que existe no outro e também o mistério que existe dentro de nós. Não existe perdão se a gente não se reconhecer como sujeitos faltantes. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando nos lugares e nas posições dos quais a gente vai ter que abrir mão se a gente está minimamente interessado em algum tipo de reparação. Até mais.